Olá pessoal, vamos para a nossa próxima aula que é falar sobre o Irã, tá? E aqui eu devo frisar uma coisa importante que é o seguinte, né? O título da aula é Conflitos no Mundo Árabe, mas lembrando que o Irã não é um árabe, né? Por que não é árabe? Porque é o povo persa, tá? Então é só para frisar isso, eles são muçulmanos também, só que eles são de outro grupo étnico, né? Ser árabe é uma coisa, ser persa é outra coisa, tá? Então vamos falar aqui do povo persa, do povo iraniano, né? Então aqui está a localização do mapa, né, do Irã, vizinho de uma área conflituosa que é o Iraque, né, que tem já uma aula que vai falar sobre essas questões do Iraque, tá? Opa. Aqui a gente tem o Afeganistão também, que tem uma aula que é sobre o Afeganistão, sobre a origem da Al-Qaeda, a origem do Talibã, né? Tanto o Afeganistão quanto o Iraque tiveram já grandes ocupações militares dos Estados Unidos, né? Porque para os Estados Unidos o Irã é um grande inimigo, né? É um grande inimigo. E o Irã se sentiu muito acuado quando houve uma ocupação militar dos Estados Unidos no Afeganistão e também no Iraque ao mesmo tempo, né? Então, muita pressão os Estados Unidos fizeram sobre o Irã. Aqui a foto do general Soleimani, né, que eu vou falar no finalzinho dessa aula, dessa figura importante para os xiitas de forma geral, tá? Então vamos lá. A Revolução Iraniana em 79, o que que foi? Você está vendo aqui nessas duas imagens o Shah. É isso mesmo. Shah com X. Porque é um título de monarquia, né, na cultura persa. Para a gente é o equivalente a rei. Tá? O Reza Pahlavi dominou o país entre 41 e 79. Era um governo autoritário e voltado para as classes mais ricas, né? Sofreu pressões populares, e aí, para amenizar essas pressões populares, ele fez a chamada Revolução Branca, né? O que foi essa Revolução Branca? Foi uma reforma agrária, né, para tentar amenizar a insatisfação popular, né? Resolveu fortalecer os direitos das mulheres, fez campanha de alfabetização, né? Tentou fazer algumas melhorias na parte econômica e social para continuar no poder, no comando. Entretanto, o Shah, o Reza Pahlavi, tinha um grande opositor, um líder islâmico chamado Ayatollah Khomeini, que é o homem que você está vendo aqui nessa foto. Então ele organizava manifestações contra o Shah, né? Ele foi perseguido, ele foi preso, né? Foi exilado para a Turquia, depois da Turquia ele foi para o Iraque, depois do Iraque ele foi para a França. Tá? Ele volta depois da Revolução Iraniana para comandar o país. Então é importante que você saiba que quando houve a Revolução Iraniana em 79, o primeiro líder foi este homem que você está vendo na foto, o Ayatollah Khomeini, o líder supremo, né? Lembrando que o Irã é uma república islâmica, ou seja, a maior autoridade política e espiritual é o Ayatollah, tá? Inclusive tem um conselho dos guardiões, né, que dá o suporte para o líder supremo. O Ayatollah Khomeini, ele morre, né, e quem assume o comando do país foi este homem, está no comando até hoje, então é o segundo líder da, digamos assim, da República Islâmica na história, também Ayatollah, chamado Khamenei. Então, Ayatollah Khamenei, o homem que você está vendo na foto, é hoje o líder supremo do Irã. É o homem mais forte, tá? Então, ele assumiu o comando do país após a morte do Ayatollah Khomeini, né? Antes, o Khamenei tinha sido presidente do Irã.
né? Porque o Irã, ele tem uma eleição, né? Existe uma democracia, mas não é como a nossa, porque, por exemplo, as candidaturas ao cargo de presidente do Irã, elas devem ser aprovadas pelo Conselho dos Guardiões, que é liderado pelo líder supremo. Então, se eles julgarem que a pessoa não tem o perfil, não tem as condições, enfim, por qualquer motivo, se eles acharem que você não é a pessoa indicada para concorrer ao cargo, você nem concorre, né? Simplesmente a sua candidatura é vetada. Então, todas as candidaturas à presidência do Irã devem passar pelo líder supremo e pelo conselho, tá? Então, é o homem forte do país. Então, o Ayatollah, o presidente, por exemplo, ele sempre tem um contato com o líder supremo para tomar as suas ações, tá? Então, é esse homem que você está vendo aqui, que era o presidente do Irã e que passou a ser o líder supremo. Pontos importantes sobre o Irã. Então, lembrar dessa data. Revolução em 79, o Irã é uma república islâmica, ou seja, é um país teocrático, a maioria da população é xiita, e esse país teocrático islâmico defende a destruição de Israel, né? Esse é um ponto importante. Por isso que o Irã apoia grupos que não são simpáticos a Israel, como o Hezbollah, no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza e os Houthis no Iêmen, tá? No caso da Síria, Bashar al-Assad, que era o ditador da Síria, era apoiado pelo Irã, tá? A população xiita no Iraque é apoiada pelo Irã, tá? E qual é o outro foco de tensão internacional que envolve o Irã? É que desde 2003 o Irã é acusado de desenvolver armas de destruição em massa, tá? As Nações Unidas, através da sua Agência Internacional de Energia Atômica, exige verificar as instalações de enriquecimento de urânio do Irã, porque o Irã tem tecnologia nuclear. Ele é capaz de enriquecer urânio. Só que o Irã alega que esse enriquecimento é para produzir eletricidade, não é para fazer arma, para fazer bomba, né? E o Irã não permite a inspeção com medo da espionagem, né? De ter os seus segredos nucleares revelados, tá? E isso alimenta a ideia de que, na verdade, o Irã esteja construindo a bomba nuclear, tá? Então, os Estados Unidos e a Europa fazem pressão sobre o Irã, promovendo embargo ao petróleo iraniano, né? Então, é uma maneira de causar empobrecimento do país, que tem dificuldade para vender a sua principal riqueza, né? E forçar o Irã a um tipo de negociação, né? Aconteceu em 2013 um acordo, né? E esse acordo, né, previa o quê? Esse acordo, que foi feito pelos 5 membros do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha e o Irã, ele dizia que o Irã só poderia enriquecer urânio até 5%, porque para fazer a bomba atômica você precisa de uma porcentagem muito alta, tá? Que o Irã aceitaria uma inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica desde que houvesse um aviso prévio, fosse tudo combinado, né? Aos poucos, as sanções econômicas seriam retiradas, tá? E, além disso, o Irã iria eliminar o seu estoque de urânio enriquecido acima de 20%. Tá? Então, tudo isso foi acertado, tudo isso estava funcionando bonitinho. Aí chegou o Donald Trump na sua primeira passagem pela presidência dos Estados Unidos e ele rompe o acordo. Ele falou que esse acordo era desastroso, não tinha garantia nenhuma, e os Estados Unidos queriam negociar também a questão dos mísseis balísticos que o Irã tem, né? Que o Irã parasse de fabricar esses mísseis e que entregasse os mísseis que ele já tinha fabricado. Além do que, o Irã foi acusado de apoiar grupos terroristas, que no caso aí é o Hamas, o Hezbollah. E aí, por causa disso, os Estados Unidos saem do acordo, eles rompem esse acordo, cria-se um clima de muita desconfiança entre o Irã e esse bloco que coordenou o acordo, por conta da saída dos Estados Unidos, né?
A França e a Alemanha tentaram convencer o Trump a não melar esse acordo, isso foi em vão, né? O acordo foi melado e o Irã estava cumprindo, né? E isso quem afirmou foi a própria Agência Internacional de Energia Atômica, que o Irã estava cumprindo o acordo que havia sido celebrado. Não tinha problema nenhum, né? E como se não bastasse, o Trump ainda ameaçou punir empresas tanto dos Estados Unidos quanto de outros países que fizessem negócios com o Irã. E quem tinha feito já precisaria cancelar. Então isso afetou, por exemplo, a Airbus da França, que tinha um contrato bilionário, a própria Boeing, que também tinha um contrato bilionário com uma companhia aérea do Irã, uma empresa de petróleo da França, a Total, foi prejudicada. O grupo Renault, Peugeot, Citroën da Stellantis, né, foi prejudicado também. Então, tudo isso por conta dessa decisão do Trump, né? E aí tem um ponto que gera muita preocupação quando a gente fala na tensão com o Irã, que é justamente o fechamento do Estreito de Hormuz. Por quê? Porque esse Estreito de Hormuz ele tem um papel central no escoamento de 1/3 do petróleo mundial. Como assim? Olhando aqui nesse mapa, né? Então a gente observa aqui na parte ampliada, né? É um canal controlado pela Marinha do Irã. E se a Marinha do Irã resolver fechar esse canal, colocar, por exemplo, minas aquáticas, resolver fazer ataques aqui para afundar os navios de petróleo, você gera um bloqueio aqui e 1/3 do petróleo do mundo, do dia para o outro, deixa de circular. E aí você vai ter um novo choque internacional do petróleo. Você vai afetar imediatamente economias do mundo inteiro, tá? E vira e mexe existe uma tensão militar aqui no Estreito de Hormuz, né? Entre o Irã, entre os Estados Unidos, entre a Inglaterra, tá? Israel. Sempre tem um BO aqui envolvendo navios desses países da Europa, dos Estados Unidos, né? Que passam por aqui. Tá? Então é importante você lembrar do nome desse estreito, né? Que ele é a comunicação entre o Golfo Pérsico com o Golfo de Omã, tá? E é controlado pelo Irã.